curiosidade é essa, né? Que a gente, digamos assim, a gente tem acesso ao museu a céu aberto, né? Que tá ali, assim. Eu mesmo, quando eu morei um tempo em Águida, ali naquela região, eu me lembro que eu também, ali eu via, tipo, arquedutos ou pontes romanas que ainda são ali restantes, né? Isso. E a gente, poxa, é engraçado, porque pra mim a gente lê um momento no livro de história, aí você chega num algo mais próximo, se calhar é uma imagem, um texto, aí quando você vê realmente, mano. No meu caso que eu fui para estudar história, foi exatamente isso, mano. Uhum, Foi de ouvir coisas na escola, entendeu? De ouvir por alto e tal, e de repente você tá naquilo, mano. uhum. Yeah. Foi exatamente isso. No meu caso agora, especificamente, fazendo aqui um rápido parênteses, foi a questão em Petrópolis, mano. Petrópolis é uma cidade no interior fluminense, no caso Rio de Janeiro, que Ok. é como se fosse aqui, comparando com Lisboa, como se fosse Sintra, sabe? Saquei. Tô a ver. Sintra é região serrana de Lisboa, mais ou menos. sim. Aham. E Petrópolis é região serrana do estado do Rio, ali mais ou menos, da cidade do Rio. Então. E é isso, mano. Eu lia várias coisas, via nas aulas e tal, comentários sobre Petrópolis, os palácios e os museus, o Palácio Imperial. Eu via várias histórias, várias coisas, eu ficava ali embevecido com aquilo. Até o dia que houve um passeio de escola. Aí a importância também da educação. Yeah. Até um passeio de escola que eu fui a Petrópolis e quando eu vi, mano, tudo aquilo que eu ouvia falar e tal, e vi ali, pô, que viveu o imperador Dom Pedro II e tal, esse aqui era a cama dele e tal. É claro que tem a cama restaurada, tá ali com o trabalho, então não é Sim, exatamente a mesma. Mas é aquele todo cuidado pra tentar, não é? Simbolicamente falando, evidentemente que aquilo foi trabalhado, não é exatamente a mesma e tal, mas simbolicamente falando, pô, essa é a cama do Dom Pedro Do Dom Pedro. II, Uhum. tal, aqui é a Dona Isabel. A Dona Isabel saiu daqui para assinar a Lei Áurea para abolir os escravos e tal. Essa coisa é que deu ali o choque para a história. E, enfim, é o nosso. Só uma pergunta, não tem nada a ver, mas você chegou aí no museu que pegou fogo, naquele do Rio de Janeiro, ou não? Sim, Chegou aí lá? é na Quinta da Boa Vista. Caramba, então você viu lá Você deve ter visto o fóssil que a gente tinha, né? Que era do. Foi uma tragédia em todos os sentidos. É, Tanto do ponto de vista social, quanto cultural, né? quanto histórico. Foi uma tragédia enorme. Porque a gente tinha lá, se eu não me engano, o nome dela é Lúcia, não é? Se eu não me engano. Era um. Assim, um artefato arqueológico eu acho que era o mais antigo, né? Era o mais antigo que a gente tinha, Exatamente. tipo, naquele É? estado de conservação. Era. E daquela E- região ali, né, no Brasil e tal. E dada essa catástrofe, acabou-se por se perder. Perdeu-se. Perdeu-se. Um belo exemplar, e não só isso, várias outras coisas, obras. E Foi uma pena. Foi uma uma pena, pena. porque a gente tinha lá um exemplar, digamos assim, da pré-história. Porque também a situação do Palácio da Quinta da Boa Vista já estava. Enfim, já estava numa situação crítica, porque a ausência do poder público, infelizmente. Sim. A ausência do poder público, cuidado. Enfim, o que a Falta gente de chama aqui de preservação, subsídio, não é? sabe? Que o Estado provém para Manter aquela instituição. manutenção e etc. Cultural e histórica, não é? Yeah. Exatamente. E aqui eu acho que aqui tem muito essa coisa de manter-se, né? Eles dão muito valor a isso, a tentar manter o que era antigamente. Sim, mas tem tudo a ver, né? Se tu fores olhar para a história do mundo, né? Sim. Eles tinham de ser pessoas que se importavam com a preservação histórica de todos os eventos que fossem acontecendo ao longo da vida. Foram responsáveis pela época dos descobrimentos que nós conhecemos, mas isso aí já vem depois daquilo que é o nosso tópico de hoje, que é da pré-história. Eu fiquei impressionado com uma discussão, de verdade, a discussão que você fez, a divisão neolítico, tal, paleolítico e a idade final. Porque por exemplo, esses períodos eles são denominados. Qual que é o critério para denominar essa divisão? É a abundância de materiais encontrados naquele período. Então, quando se trata, por exemplo, do Neolítico, que é um neolítico, lítico tem que ver com pedra, neo, novo, certo? Então, o Neolítico é um novo modo de tratar a pedra, portanto, daí Neolítico, certo? Enfim, a Idade da Pedra é porque os artefatos que eles utilizavam no dia a dia, que a arqueologia encontra em maior abundância, era a pedra, da Idade da Pedra. E a Idade da Pedra, que como exemplo, é subdividida em Idade da Pedra polida, Idade da Pedra lascada, Idade da Pedra
inicial, intermediário, Vais idade encontrar final, mais subdivisões e dentro outras da... subdivisões, exatamente, e idade do bronze. É a abundância do metal, bronze, do metal, do ferro, etc, etc. Isso é muito interessante para a gente ter essa contextualização. introdução básica da diferenciação de períodos, percebe? Que o período é denominado por aquilo que se encontra de maior abundância. Boa, Percebe? boa. Eu gostei muito Sim. E só dessa para introdução que você fez. boa, e só para acrescentar, para além de serem períodos caracterizados pela abundância de materiais específicos, também pelos hábitos dos povos daquela época. Por exemplo, vamos lá, no período paleolítico, nós sabemos de que as pessoas eram mais caçadoras, recoletoras. Só que já no neolítico nós temos uma coisa diferente, em que para além de se começar a trabalhar a formas diferentes da pedra, começou-se também a ter populações ou povoações que se estabeleciam frequentemente num determinado sítio por por mais longo tempo, não é? Ou seja, passaram a ser, neste caso, deixaram de ser Nômades, totalmente nómadas para posso assim dizer, Não. sedentários, né? Posso assim dizer, porque não eram totalmente sedentários. Também o desenvolvimento de outras práticas, agricultura, etc. Esse simples comentário do caçador-recoletor para a questão de uma organização sedentária já é um salto extraordinário da organização é. humana. Boa. Por quê? Porque o caçador-recoletor ele tem que estar em movimento, certo? Fato. Porque Cada caça exige tempo. movimento, recolher exige movimento, É. certo? E o sedentarismo, que nós dizemos, fulano é sedentário e tal, é porque sedentário faz relação com estar estagnado numa sede, estar sediado. Sediado. Você está numa sede, você está sedentário, está sediado, você tem ali uma sede, você reside, etc. Portanto, são palavras da mesma matriz etimológica e tal. Tópico. Então, estar sedentário, o passo entre o sedentarismo e a movimentação através da castal já é um salto extraordinário. E tentar fazer uma introdução assim, bem rápida da questão da pré-história, no caso, por exemplo, português. Mesmo. O que acontece? A pré-história, é evidente, como o nome implica, a pré-história é aquilo que se trata, são os eventos, os acontecimentos que se dão antes da história propriamente dita. E o Exato. que é a história propriamente dita? A Dita. história propriamente dita é quando surge a escrita, que você tem um registro das coisas que acontecem, certo? E, entretanto, a escrita não surge uniforme no mundo afora, certo? Fato. Yeah. Ela surge, ela pulula em lugares diferentes, em tempos diferentes. Tanto é o caso português, por exemplo. Você tem o surgimento da escrita ali na Mesopotâmia por aproximadamente 3000 a.C., Boa. certo? 3000 a.C. Mas em Portugal não. É diferente. Na Mesopotâmia, a 3000 a.C., você já tinha ali o surgimento da escrita cuneiforme, os registros Os e tal, papiros também. que surge através da contabilidade, contagem de gados e etc. Através daquilo, um meio que eles utilizaram para tentar quantificar os gados, Organização e tudo. os grãos A ali nos colheita e armazéns e tudo, tal, a colheita. Começaram a ter que marcar, ter que dar conta Tem uma daquilo, forma. daí surge a escrita. Yeah. Aí como que o capitalismo está sempre presente. Exatamente, é tudo. Está sempre presente. Até a escrita surgiu através de uma questão Uma necessidade, quase que econômica. capitalista, Exatamente, uma necessidade quase que econômica. E isso acontece na Mesopotâmia por aproximadamente 3000 a.C. Entretanto, não é assim no mundo afora. Portugal, por exemplo, trata-se o fim da pré-história com a invasão de Roma aqui na Península Ibérica, certo? E a invasão romana dá-se a 218 a.C. Olha a discrepância entre 3000 antes. entre 3000, aproximadamente 3000 anos antes de Cristo, em que a galera na Mesopotâmia, os assírios e tal, os egípcios, frente à Babilônia, já tinham uma escrita organizada e até o período de que a escrita aparece com maior vigor na Península Ibérica, sobretudo no território que hoje é Portugal, a 218 a.C. Olha a discrepância. Eles não pegaram
a escrita mais, digamos assim, primitiva, né? Eles já pegaram a escrita... Um bocadinho mais exato. desenvolvida, assim, Desenvolvida. aprimorada. E por neste que é que caso, conta 218 e não antes? Por quê?